Oi, Andréia. Andréia, boa noite, Andréia. Elaine. Oi, Jô, tudo bem, Jô? Nossa, quanto tempo, né, Jô? Lu, boa noite, Elaine. Bruna, bem-vindos todos. Noemi, oi, Noemi. Andressa, bem-vindos. Espero que todo mundo estejam bem. Vamos hoje, boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos hoje conversar da N, né? Eu recebi alguns pedidos para fazer essa live e eu nunca... Oi, Pati, quanto tempo? Eu não pensei que essa live fosse tão assim desejada pelo pessoal. Oi, Cris. Lúcia Couto, boa noite, Lili. Eu nunca pensei, que não imaginava que essa live fosse assim tão desejada pelo pessoal, por vocês, né? E por alguns que me escreveram em inbox. Eu já tinha alguns pedidos para fazer essa live, mas aí não tinha tido tempo de ver a terceira temporada, né, gente? Então tinha a terceira temporada que faltava, e porque também eu tô com um trabalho acima do que eu tinha, então eu demorei um pouco. Então hoje chegou o dia de Acui, Cris, né, Cris? Nós conversamos sobre isso. Emilene, boa noite, Vanessa. Então vamos lá, vamos falar da N, né? N with E. Uma história super atual, né, gente? Não tem nada a ver com o século final, final do século XIX, 1800, 1900. Ela tem a ver com os nossos dias de hoje, né? Os temas são nossos, né? São os nossos temas vividos por nós hoje, com toda essa dificuldade, esse sofrimento, para a gente conseguir lidar melhor com o que ela traz e com que a gente... Oi, Paulinha, boa noite. Com que a gente tem que lidar, né? Então, os temas são... machismo eu não preciso nem falar, né? Ju Pelosi, boa noite, querida. Machismo eu não preciso nem falar, né, gente? Machismo, o feminismo, o bullying, o racismo, a homossexualidade, a homofobia, padrões de beleza, pertencimento, né? Pertencimento. Ela trata muito dessa sensação que não deixa as pessoas estarem bem em suas vidas, participarem de suas vidas. Parece sempre o relato no consultório pareço um ET, me sinto diferente, não me adequo em nenhum lugar, me sinto sempre excluído, parece que eu estou sempre incomodando. Então ela traz isso muito legal. Chantre, boa noite, Luana. Ela traz isso muito legal pra gente olhar, né? E com toda uma leveza, eu acho, uma delicadeza. Eu acho que a palavra é delicadeza, né? Que a N tem. Uma poesia em mostrar aquela tanta dor, né? Então a N é uma menina à frente do seu tempo, claro. Todo mundo que vem, Flávia, querida vizinha, todo mundo que vem fazer mudanças, né? Todo mundo que traz o novo, todo mundo que é considerado diferente, ele tá trazendo mudanças, né? É bem Aquário, bem Urano, tá trazendo mudanças para esse nosso quadradinho, né? Nós somos muito tradicionais, né, gente? A gente ainda é muito tradicional, né? Muito conservador. A gente está vendo isso hoje mais do que nunca, né? Infelizmente a gente não avança. Infelizmente esses temas todos que eu falei, que a N traz, isso faz parte da história da humanidade, né? São temas arquetípicos. A homossexualidade sempre existiu e a homofobia está aí presente, racismo sempre existiu e a gente continua aí. A gente está vendo cada vez mais
A Silvia, saudades também de Roraima, né? Saudades, Silvia, não tenho te visto por aqui. Quanto tempo, espero que você esteja bem aí. Então a gente está vendo mais do que nunca o racismo, né? Parece que a gente não anda, parece que a gente não consegue fazer a gente não consegue fazer mudanças internas. Essas mudanças não são externas, essas mudanças são internas. A gente precisa olhar onde aparece na nossa vida o racismo, o preconceito, onde aparece isso. Não adianta a gente dizer que não tem, gente, não adianta. Quando alguém diz que é vegano, tem pessoas que reagem, mas meu Deus, assim, criticando, se assustando, se surpreendendo, condenando. Então a gente de alguma maneira, esse preconceito, esse racismo aparece, então a gente precisa olhar, tá? Então eu acho que é isso que a Anne traz muito pra gente, que existe, tudo aquilo que ela mostrou ali é nosso, é atual, aquilo ali não, eu não sei como aconteceu aquilo lá atrás. Eu acredito que a homossexualidade devia ser muito guardada, muito discreta, e existia, mas muito discreta, com muito medo, as pessoas casavam para encobrir. Eu acho que devia ser dessa maneira, então ela trouxe, vestido de um passado, temas nossos, tá? A Anne mostra pra gente que ela traz uma história de muito trauma, de muitos traumas, de violência, né? De abuso psicológico, físico, abandono, rejeição, um total desamparo, mas ela mostra pra gente que dá pra gente lidar com isso. Ela não se deixa, exatamente, a Ju Pelosi falou, os veganos também criticam quem não é. Exatamente. Vocês veem como a gente tem dificuldade. A gente quer, a gente tenta, a gente diz até que tá fazendo, mas olha como eu dou uma cutucada e vocês trazem também, porque é isso mesmo. A gente precisa olhar isso na gente, tá? O que do outro é muito difícil da gente lidar. O que é do outro que a gente não aceita e por que nós não aceitamos, tá? Então, gente, ela vem de uma história de muito abandono, rejeição, desamparo. Daí vem esse não pertencimento, e aí ela mostra pra gente que dá pra vencer. Ela lidou com aquilo, com a extrema fantasia que ela tinha, com aquela mente mágica dela, né? Não tô dizendo pra ninguém ficar viajando com fantasias, nada disso, mas naquela idade é o que ela tinha à sua disposição e ela fez bom uso, né? E ela conseguiu passar por aquele sofrimento e lidar com aquilo. Então, me chamou muito a atenção que os pais dela, o casal de irmãos que adota, Matheus e Marília, né? Eles dois solteiros, com uma vida não vivida, não puderam viver suas vidas. Eles tinham, parece que o irmão morreu, né? E aí quando o irmão morre, eles têm que parar de estudar, eles têm que parar de namorar. Eles estavam interessados já em ela e ele, né? Já tinham seus pretendentes, seus amores, e tiveram que abandonar tudo para se dedicarem à fazenda, à casa deles, né? Então, a gente vê que os dois têm uma vida não vivida. Tem uma cena, eu procurei e eu não consegui achar, porque a temporada 1 e 2 eu já vi muito lá atrás, logo que lançou. Então eu vi alguns pedaços, mas esse em especial eu não consegui achar, gente. Em que os dois irmãos conversam e ele diz assim, ela cuidava da mãe com depressão. Se alguém lembrar, gente, e puder escrever aqui, eu agradeço. Mas se lembrarem, então, a mãe deles era uma mãe deprimida.
E ela, a Marília, o tempo todo cuidando da mãe, claro, né? Tinha que cuidar. E ele tem uma cena que eu me lembro, assim, não muito, com muita certeza, mas eu me lembro que ele diz assim para ela, mas você também não queria ou não gostava de cuidar da nossa mãe, dela, alguma coisa assim. O que é isso, gente? Isso é o seguinte, a mãe e pai, mas a mãe é a grande cuidadora da história, é aquela que nos recebe, que nos acolhe, que nos conforta, que nos amamenta, que toca no nosso corpo. Toda a relação do nosso corpo vem da nossa mãe, da maneira como nós fomos tocados, acolhidos, abraçados, aconchegados, amamentados. Até a própria mamadeira é muito, se você não quer amamentar, se você não tem leite, diz que não tem leite, ok, nada é pior do que um leite forçado, um leite de seio forçado, mas quando a mãe coloca o filho, mesmo com a mamadeirinha ali, mas bem perto do seio, ele tá ali sentindo a respiração da mãe, o batimento cardíaco da mãe, que ele conhece muito bem, porque ele ficou 9 meses escutando esse batimento, em contato com esse batimento, então ele conhece muito bem esse batimento, então ele está seguro, estável, tá? Ele está com, a palavra é seguro mesmo, ele está amparado. E aí nenhum de nós, gente, aceita, nenhum de nós, nenhuma das nossas crianças aceita, aceitou que essa mãe, não, mesmo sem saúde, que ela não estivesse ali para cuidar da gente. E que a gente não pode, ele fala que ela abriu mão para cuidar deles. O irmão ainda era muito pequeno, porque o mais velho tinha morrido. É alguma coisa assim, mas assim, tem uma coisa que eu me lembro que diz assim, que a mãe estava doente e ela tinha que cuidar da mãe. Então, assim, os papéis não podem ser invertidos. Mãe é que cuida, né? É que nem aquela turma de muitos filhos, 4, 5, 7 filhos, e às vezes o irmão mais velho é determinado para cuidar, para ajudar a mãe. Esse filho deixa de brincar, esse filho deixa de fazer suas tarefas, esse filho deixa de viver a sua infância, é responsável desde cedo. Eu tenho uma paciente que diz que com 7, 8, 9 anos já fazia arroz porque tinha que ajudar a mãe. Então são filhos culpados que têm que ajudar a mãe, e isso guarda muito ressentimento. Mas os dois irmãos não são ressentidos, gente. Isso tem muito a ver com quem eles atraem, que é a Anne. A Anne não vem revoltada, ela vem trazendo novo, bem aquariana, bem diferente, bem nova, vem de vanguarda, dizendo assim, tem que mudar, a vida tem que progredir, tem que ser diferente, mas ela não vem ressentida, ela não vem triste pela história dela, até porque ela usou esse mecanismo legal da fantasia, né? Mas ela tem uma generosidade, né? Ela tem uma generosidade e ela cai sincronicamente, ela é atraída por esses dois irmãos que não puderam viver suas vidas, que têm vidas não vividas para contar, tanto quando na última temporada a Anne quer se declarar lá para o Gilbert e a Marília fala assim, vá falar, não faça o que eu fiz, não repita o que eu fiz, vá falar com ele. Então vocês veem que a vida deles foi interrompida, né, por histórias que ele teve que abandonar a escola e a possível namorada, e ela também. Então assim, gente, vidas não vividas. Quem vem depois tem que ter autorização de viver a sua própria vida, tá? Fica muito preso na culpa de ter que se lançar para a vida quando aquelas pessoas, pai, mãe, tias, não fizeram isso. Então é uma tarefa dupla no caminho da individuação. A Anne fala muito de individuação. As frases são todas
de individuação. E o que fazemos quando criamos esse ressentimento? Eu acho que é o melhor trabalho é aceitar e seguir sua vida. Aceitar e deixar as coisas como estão, não. Você precisa... a frase que sou a favor, a tia Josefine fala, sou a favor de trilharmos o nosso caminho no mundo. É o caminho de individuação. Não há nada não há ressentimento que perdure por pessoas que talvez tenham ficado impossibilitadas e deixaram essa tarefa pra gente. Não há ressentimento que perdure se você segue o seu caminho, se você constrói a sua história. Não tem tempo para ressentimento, gente. É criatividade, é vida que segue, é aquilo que é meu, é a escolha de quem eu sou, né? Então a Anne fala isso o tempo todo. Por mais que a gente tenha sofrido, eu acho que a grande mensagem da Anne é essa. Por mais que a gente tenha sofrido, a vida continua para que a gente faça, para que a gente siga em frente, né? E o que não faltam, gente, são oportunidades. Porque no momento em que a gente dá um primeiro passo, o universo ele vem junto e ele traz uma situação, ele traz um e-mail, ele traz um amigo que traz uma história, que traz uma oportunidade, que traz uma ideia, você tem um insight. Nossa, a vida está à disposição da gente, tá? A vida está à nossa disposição. Basta com que a gente não fique preso ao passado. A Anne fala isso pra gente. Ela teria todos os motivos para ser uma pessoa revoltada, para usar a sombra de Aquário, né? A revolta. Aquela contestação de regras o tempo todo. Ela contestou tudo ali, gente. Ela contestou, ela mostrou que podia ser diferente. O casal de pais dela estavam prontos esperando um menino para cuidar da fazenda e veio um femininozinho, né? Veio um feminino para eles cuidarem. Olha que simbólico. Veio um feminino para eles acolherem, uma menininha que veio mudar toda a história daquela cidade. E eles a acolheram porque o feminino, ele, de alguma maneira, ele vai fazer aceitar, ele vai fazer acolher, ele vai fazer transformar. O menino, se fosse um menino, eu fiquei pensando, mas se fosse um menino, seria assim? Eu não sei, eu não sei, mas como eu sou muito fã do feminino, vocês sabem, eu sei que o feminino, o simbolismo dele é aceitar, acolher e transformar, né? Mudar. Aquilo que é muito difícil. Como ela, mesmo gostando do Gilbert, em uns momentos aceita que eles não vão ficar juntos, mas ela fica de boa sabendo que ela tem uma vida. Exatamente isso. E vocês veem que a diferença dela com aquela que o Gilbert quase ficou noivo, que parecia até um pouco mais velha, né, do que ela, mas ela tão mais nova, tão mais madura para aceitar isso. Talvez a gente não fique junto, mas eu tenho uma vida. E aquela outra ficou arrasada, toda dependente daquele casamento, jogando todas as fichas ali, não conte pra ninguém. Então, assim, muito dentro do padrão da época, né, gente? Muito dentro do padrão da época. Eu vi ali a diferença quando a ex-noiva, né, a que era mais velha, chora ali, se descabela, crente que ia casar, o pai dando tudo para casar, eu acho que para mandar a filha correr, porque a filha devia dar trabalho ali, com aquela carência dela, e a Anne sabendo que ela tem uma vida, né? Ela tem uma cena em que ela diz assim, eu até anotei aqui, gente, eu sempre quis ser uma noiva, mas nunca uma esposa. E aí a tia Josefine diz para ela, vá seguir a sua vida, a sua vocação. E isso é que é importante. Depois se tiver a sua vocação, se você quiser um vestido branco, você compra e usa. Ou seja, já dizendo naquela época, o casamento, gente, é para aquelas pessoas que querem casar, que querem viver juntos, que querem ter uma relação. Eu acho que é muito legal, até por causa da questão da tarefa psicológica que um casamento obriga a todos nós, né? Traz para todos nós. Mas, gente, se você quiser
Aqui ela fala realmente do casamento, da cerimônia, né? Hoje em dia a gente não tem essa cerimônia, Então você pode viver junto sem precisar ir lá. Eu digo no curso Eu Quero um Amor que Seja Meu, que o importante não é o casamento legal, é o legítimo, onde duas pessoas estão juntos por uma troca, onde duas pessoas são parceiros e duas pessoas recebem direitos iguais de serem diferentes. Esse é o casamento legítimo, não legal, tá? Você pode casar com toda aquela parafernália de cartório, de tudo, é lindo, eu acho lindo, eu sou fã daquilo, eu gosto, eu tenho uma Vênus em touro, então eu gosto daquilo ali, daquela cerimônia, daquela coisa ali, mas é para quem gosta, é para quem quer, é para quem decide fazer aquela cerimônia, mas se não quiser, se forem morar juntos, ou se tiverem um relacionamento, cada um em suas casas, é muito importante que o casamento seja legítimo, tá? Duas pessoas construindo um eu, tá? Duas pessoas com direito de se mostrarem, duas pessoas recuando projeção. Quando recuo projeção, quando eu tiro o meu inconsciente de cima do outro, o outro está liberado para ser lento, pacífico, chato, meloso, mas aí ele vai ser do jeito dele, não mais com a ajuda do seu inconsciente. Muda a relação aí de todo jeito, tá, gente? Então vamos voltar a N. Então, gente, olha só, é uma série que fala muito do feminismo, vocês perceberam, né? Eu achei lindo, nessa última temporada, elas fizeram um círculo de mulheres, né? Da deusa, gente, eu não lembro, a deusa Beltane. E aí elas falaram, nós poderosas mulheres, e aí uma das amigas falam, como eu adoro ser mulher. Hoje, a mulher tem preconceito em ser mulher. Vou contar uma coisa aqui para vocês. Nesse último meu vídeo aí que eu falei sobre cadê o cara certo, né? O cara certo vai virar o cara errado. Lá no Facebook, uma moça escreveu assim, vai lavar uma roupa, escreveu para mim. Então, assim, eu mostrei aqui em casa e aí eles ficaram bastante revoltados, uma mulher condenando outra mulher, né? É impressionante como as mulheres criticam o ser mulher, né? As suas parceiras, impressionante isso. Impressionante como a mulher não gosta de ser mulher, como a mulher se sente inferior, como a mulher se desvaloriza, como a mulher critica o fato de ser feminina. Ela diz que algumas chamam o feminino de mulherzinha, as próprias mulheres saem isso da boca delas, né? Elas chamam as mulheres, como é que eu vou dizer, gente? Mas não tão agressivas, né? As mulheres que não fazem uso da agressividade são chamadas de mulherzinha. Então, assim, na N, ela tem lá a reunião, não tem lá uma reunião de mulheres? Eu escrevi, gente, fui escrevendo para eu não esquecer. Mães progressistas, né? Então elas se dizem quase que assim um movimento sufragista, mas quando a N chegou, elas tiveram dificuldade de aceitar. Então, assim, quando o feminino que não aceita, não é feminino, tá? Não é feminino. É claro que, gente, mesmo que a gente use muito feminino,
muito feminino, que a gente tem esse feminino tanto filha do pai quanto filha da mãe, fora da sacola já. É claro que não vamos aceitar tudo porque a gente não evoluiu, a gente não tá subindo, entendeu? A gente tá aqui e a nossa sombra vai trabalhar, a nossa sombra vai trazer tarefas pra gente. O trabalho de individuação é a vida inteira. Então não é porque você usa bastante o teu feminino que tudo que aparecer na tua frente você, que maravilha, eu aceito, que maravilha, eu aceito. Não é assim, tá, gente? Mas eu acho que a gente tem sim que olhar como esse feminino está sendo usado por nós mulheres. A questão que eu vou trazer no curso de feminino, que ainda não tem previsão, eu espero que lá para dezembro ele esteja por aí, é isso. É o preconceito da mulher com o seu feminino. O quanto ela tem rejeição a ele, o quanto ela não aceita ele, o quanto ela acha que ela é frágil por ser dona dessa força psíquica imensa, transformadora. É Plutão, tá, gente? Eu considero o feminino Plutão, tá? Então, quando eu falo que é Plutão, é uma força de muita transformação. Então, a mulher não aceita e ela adoece o seu feminino. Ela adoece com sintomas do seu aparelho reprodutivo, sintomas gravíssimos do seu aparelho cada vez mais, né? Cada vez mais, porque a gente passa o tempo e a coisa não melhora, pelo contrário. E aí a culpa é do patriarcado. Eu acho que já tá bom da gente colocar a culpa no patriarcado, tá? Porque colocar a culpa no outro não rola para junguianos. Não rola. A responsabilidade é nossa. Claro que o patriarcado tem culpa. Claro que o patriarcado fez tudo o que fez com as nossas ancestrais. Mas e aí? Como é que vai ser, gente? Né? Nós vamos ficar nessa de que a culpa é do patriarcado? E nós? E essa força enorme, essa espiritualidade que é do feminino? Não falo de religião, falo de espiritualidade. E essa espiritualidade que é do feminino? O quanto a Anne tentou mostrar pra gente que o feminino é independente, você não precisa... Ela tem uma frase, gente, que ela diz assim... Mulheres não se completam com o homem, mulheres já são completas quando chegam ao mundo. Então, assim, a gente não precisa de mais nada. A gente é completo. Os homens, eles até têm o feminino deles, né? Que é a ânima. Mas, assim, nós somos dona desse feminino. Então, quando é que a gente vai resolver? Vamos usar a Anne aí, que a adolescentezinha ali, 13, 14, 15, 16 anos, trouxe tanta mensagem de que o feminino é sagrado, de que é bom ser mulher, de que é bom menstruar. Quando menstruaram, estava ali um tabu e ela falou assim, mas é como a gente pode trazer um filho ao mundo? Gente, é natural, isso é natural. Eu já atendi mães deprimidas porque as filhas tinham menstruado. Então você, minha filha, você não vai poder mais andar de bicicleta, você não vai poder mais mergulhar na piscina quando você estiver menstruada, você não vai poder fazer mais isso, você não vai poder fazer mais aquilo. Um dia eu perguntei para uma paciente minha, você está falando de quem? Você está falando dela ou de você? Essa é a sua menstruação? Foi como você vivenciou sua menstruação? Deixa ela vivenciar dela, do jeito dela, tá? Então, gente, eu acho que a gente precisa estar mais atenta à nossa força feminina, de nós mulheres, tá? E como o Gilbert gosta disso nela, exatamente. Ele não tinha nada a ver com aquela outra menina. Ele trouxe o Bart, o amigo negro que chamava de irmão, gente, olha que coisa linda aquilo, né? Eles são completamente, o Gilbert e a Anne são completamente almas afins. Eles falam a mesma linguagem, a linguagem da amizade, da sororidade, da solidariedade, do companheirismo, do aceitar o outro como o outro com suas diferenças, né? Então, assim, gente, eu acho que ela mostra muito a coisa do preconceito, né, do racismo, a indiazinha tendo que ir para uma escola, foi imposta a ela para que ela pudesse ser incluída, né?
incluída naquele mundo deles, ser vista, ser mais aceita, e quando acaba, imagino o que viveram, né? Índios e qualquer pessoa diferente, né? Como viveram aquela história de serem diferentes lá atrás, quanto devem ter sofrido, quanto para se incluírem e nunca se sentiram incluídos, né? Gente, tem vejo muitas mulheres guerreiras, mas pouco sábias. Eu acho que a Paty está dizendo uma coisa aqui muito importante, essa coisa de ser forte, de ser guerreira, virou um lema da mulher, né? Mas para mim virou um lema muito perigoso, porque ela quer ser masculina, mas acontece que nós somos femininas. A gente pode usar toda a nossa força, empreender, realizar, conquistar, ter coragem, impulso, determinação. Isso tudo que eu falei é masculino, mas a gente não pode esquecer a nossa sensibilidade e o nosso poder de transformação, que parte pela aceitação. Quando você aceita, você está a um passo de transformar. Alguém que me perguntou aqui, Rô, como é que faz com ressentimento? O ressentimento está te prendendo no passado. É uma raiva velha, te deixando no passado. Você talvez queira até mudar o passado, mas o passado já passou. Vamos aceitar o que vivemos, gente, vamos seguir em frente, tá? Nós temos uma vida para viver. A Anne deixa isso pra gente, claro, o tempo todo nas frases dela, tá? O tempo todo ela fala da vida à frente, da vocação, do propósito, do jeito de ser quem você é. Quando ela vai embora, a Marília dá alguma coisa para ela que eu não me lembro, quando ela passa para a faculdade, e a Marília fala assim para ela, para todas as N's que você vai se tornar. Gente, todas nós vamos ser várias. Tá? A gente vai mudar o tempo todo. É preciso que seja assim. Isso é caminho de individuação, tá? A gente vai estar fazendo isso o tempo todo. O tempo todo, mudando. E somos várias. Não precisa ser geminiana para ser várias, tá, gente? Somos várias em uma só. Vamos mudando de fase, vamos mudando as nossas percepções. O relacionamento nos ajuda muito nisso. Por isso que o relacionamento, encontrar alguém é importante, né? Nós não somos mais quem éramos quando conhecemos nossos namorados, maridos. A vida vai fazendo a gente mudar, a gente vai aprendendo, a gente vai tirando couraças, a gente vai flexibilizando, em alguns momentos endurecendo. Nós somos várias, mas nós temos que nos permitir seguir. Somos várias na essência, gente, mas a gente só entra em contato com esse número, essas nossas várias facetas, quando a gente se permite seguir, conquistando o nosso lugar no mundo, mas conquistando mais do que o nosso lugar, conquistando o nosso eu. Gente, individuação para Jung é a conquista do nosso eu. Não pensa que nós somos quem nós éramos, quem nós queremos mostrar ao outro. Nós temos uma essência, que alguém falou, somos várias na essência. Nós somos uma essência, nós somos nós temos uma essência até divina, né? Uma parte nossa é muito íntegra, muito genuína, muito divina. Então nós temos que conquistar esse eu, chegar o mais perto possível dele. Nós não vamos ser esse eu perfeito, de jeito nenhum, mas vamos chegar o mais perto possível dele, tá? É isso que a gente precisa lidando, olhando, que a Anne, vamos usar a Anne, né, gente, já que é ela, né, lidando com o nosso feminino. A Anne sofreu bullying. Bullying, para mim, ele não cai de paraquedas numa pessoa. Isso existe dentro de casa. Existe alguma rejeição forte dentro de casa e é atualizado no bullying, na escola, em qualquer lugar, tá, gente? Então, ela sofreu bullying.
porque ela estava atualizando o seu sentimento de abandono, de rejeição, de desamparo, tá? Então, assim, alguém que sofreu bullying, alguém que tenha passado por isso, ou que ainda passe, né? O bullying atualiza um passado de rejeição. A gente não cuida do bullying, a gente vai no passado de rejeição para saber da onde vem, onde eu me senti tão sozinha, tão excluída, tão não aceita, tá? É ali que a gente vai para cuidar desse bullying. E ela lidou com ele, né? Já fazia parte, eu acho que, da história dela. Ela lidou com ele, com ela mesma se rejeita, sim. Aí, gente, aí você tem tanto que ela não suportava aquele padrão de beleza dela, aquele cabelinho bonito, ruivo, né? Ela pintou, ela ficou verde, com o cabelo verde, ela cortou. Ali também fala de um padrão de beleza, ela também é diferente no padrão de beleza, tá? Quem faz o bullying é uma pessoa cruel, é uma pessoa que tem um ambiente em casa que não é um ambiente acolhedor, é um ambiente agressivo. Esse filho ele não tem escolha, tá? Esse filho é empurrado, né? Eu vou dizer uma palavra que eu não gosto muito, mas esse filho é condenado a ser maior, a ser melhor do que o outro. Então, a maneira como ele se mostra aos amigos e a maneira como ele acha que ele está melhorando se validando, sendo essa pessoa cruel. Isso também vem dentro de casa, tem um ambiente em casa em que ele pode ser também desvalorizado, em que ele é impulsionado a ser grande, a surgir, a aparecer com agressividade. Ele é uma criança extremamente raivosa, é uma criança que gosta de submeter o outro, porque esse é o ambiente que ele vive em casa, tá? Eu considero que o autor do bullying, não o que sofre. O autor do bullying é uma personalidade que precisa ser muito cuidada, muito observada, muito atenta, porque é uma personalidade que pode mais tarde desenvolver um quadro mais grave, tá? O que recebe o bullying, não. O que recebe o bullying tá ali trabalhando, atualizando o seu sentimento, talvez, de rejeição. Aí a gente observa cada caso, tá, gente? Mas quem é o autor do bullying, o cruel, esse é uma personalidade que precisa ter cuidado, tá? Esse sim precisa de... O outro também vai ter que se tratar, vai ter que se recompor, se regenerar a sua raiva, porque a raiva de quem sofre bullying tá pra dentro, né? Tá lá dentro. Às vezes a gente vê esses casos de explosão, até de assassinato, de tanto que guardou, né? Então tem um limite que todo mundo aguenta, né, gente? Tem um limite para todo mundo. Vamos respeitar o limite, vamos tentar respeitar o limite do outro e vamos dar limites a nós mesmos, tá? Cuidado aí com a invasão ao espaço do outro, com o não respeito, né? O não respeito ao espaço do outro, a não perceber aquilo que incomoda o outro, a taxar o outro como é chato, não aceita nada, não gosta de nada, se melindra com tudo. Não, vamos respeitar. Tem alguém ali, tá? Que tem seu jeito, tem seu temperamento, então é preciso muito o respeito ao outro como o outro, tá? Não como você gostaria que ele fosse. A Anne mostra muito isso. A gente tem que parar de exigir do outro que ele seja do jeito que a gente quer. A gente precisa aceitar o outro do jeito que ele quer, tá? Tem pais que fazem bullying com os filhos. Tem sim. Isso é muito comum, muito comum. Os pais que fazem bullying com os filhos são os pais que rejeitam os filhos, tá? São pais que não aceitam os filhos. Por isso fazem bullying com os filhos. Então, gente, vamos falar agora. O bullying é muito comum.
é muito comum. Vejam de onde ele vem, não foquem no autor do bullying hoje, não é o autor do bullying hoje, ele está atualizando uma história, tá? Do passado, alguma coisa que você sentiu e ele está sendo o porta-voz da maneira mais cruel que tem, mas está sendo. Então, seria muito bom olhar se tem isso, entendeu? Se tem esse sentimento de rejeição. Isso é um mantra que nós precisamos dizer sempre, respeitar o outro como o outro é. Não é simples, isso é uma tarefa do feminino, o masculino tem dificuldade com isso. Quando a gente começa a aceitar o outro como o outro é, a gente está já usando o feminino. Para quem me pergunta muito, Rô, como é que a gente tira esse feminino da sacola? A gente tira o feminino de diversas maneiras, tá, gente? Uma delas é essa, aceitando o outro como o outro é, não querendo que o outro mude, não querendo que o outro seja, estou falando para filhos, maridos, pais, todos, tá? Não querendo que o outro seja daquele jeito que você gostaria que ele fosse, porque talvez seja o jeito que você sabe lidar com ele e o jeito dele de verdade você talvez não consiga lidar, mas é esse jeito que você não consegue lidar que deixa você talvez crescer um pouco mais, talvez lidar com os aspectos seus, né? Eu descia porrada em quem me ofendia na época da escola. Hoje eu sei que é raiva, exatamente, é raiva. Tem nada de errado nisso, mas eu imagino que deve ter jogado muita raiva para fora, mas essa raiva é uma raiva projetada. É uma raiva que a gente considera que ela não está sendo trabalhada, mas é tempo de escola, é tempo de ir lá atrás. Hoje em dia, veja se isso aparece, não é claro que você senta porrada em ninguém, mas veja se aparece de alguma maneira essa raiva muito projetada. A raiva muito projetada fora, gente, é uma raiva que não está sendo cuidada, tá? Ela tá ali na sombra, a sombra está trazendo e não está sendo cuidada. Gente, a desconfiança, a posse e os ciúmes são complexos ou sombras? Sombra, tá? Fruto dos complexos. A sombra transita em torno dos complexos, tá? E aí ela traz fragmento da história e aí o ciúmes tem muito de raiva, tá, gente? Ciúmes tem muito de raiva, a posse tem uma coisa bem de escorpião, a posse tem um controle nisso, a desconfiança também é de escorpião, tem um controle grande nisso aí, tem medo, tem controle e tem medo, né? E o ciúme, se é muito possessivo, aí eu já vou dizer também que tem uma questão aí muito de medo de ter que controlar. Gente, cuidem disso, tá? Vanessa, cuide disso, tá? Porque isso dá muita insegurança, dá muita incerteza, dá muita ansiedade, tá? E é bom cuidar disso, gente. Gente, no final da terceira temporada, no final da série, que parece que acabou, né? A Anne quer, porque quer encontrar a mãe dela, né? Quer saber de quem veio, um direito que todos nós temos, né? Isso é para mostrar para vocês, gente, como complexo materno. Oi, Maria, boa noite. Luzinete, boa noite. Isso é para mostrar pra gente como é forte essa relação com a mãe, né? Que complexo materno é esse, gente, que faz a gente a vida inteira ter que lidar com ele. A sensação de não pertencimento é da mãe, tá? É do complexo materno. Quanto mais não nos sentimos acolhidas por ela, mais nós vamos ter essa sensação de rejeição, de inadequação, de ET, me sinto um estranho no ninho, eu sou um ET, e uma grande insatisfação, porque essa sensação de não pertencimento, gente, dá uma sensação de nunca nada tá bom, você não encontra o seu lugar, quando você não encontrando o seu lugar, gente, você não pertencendo a um grupo de pessoas em que você tem afinidade, seja família, trabalho, amigos, até filhos. Quantos eu já atendi de filhos e de pais que não tem nada a ver com aquele filho e com aquele pai?
que são, não são afins, não se conectam, não tem vínculo, tá? Não tem vínculo. E não é porque é pai e mãe, gente, um vazio enorme, exatamente. E entra aquilo que eu falei na semana passada, as lives parece que vão seguindo, né? Um vazio enorme, entra aquilo que eu falei na semana passada, fica vazio, fica buscando um lugar, fica buscando um acolhimento, fica buscando um porto seguro, um lugar, uma tábua. Às vezes eu escuto assim, ele é minha tábua de salvação. Então assim, se penduram, se apoiam, usam pessoas, amigos, namorados, maridos, esposas, como tábua de salvação, para não entrarem em contato com esse vazio, que é o não pertencimento. Gente, é uma das coisas. Relacionamento é uma coisa muito importante de cuidar na terapia, mas é uma das coisas mais difíceis de cuidar que a gente tem, é essa sensação de não pertencimento. É um vazio existencial. Faltou aquele acolhimento primordial. Faltou aquela segurança primordial, gente. Aí você vai dizer assim para mim, mas a minha mãe foi maravilhosa. Pode ser Nossa Senhora, tá? Pode ser Nossa Senhora que baixou ali e foi mãe na primeira infância, mas não rolou. Não rolou. Não conseguiu fazer parte. Aquela mãe não estava ali, ao não pertencimento, gente, é o seguinte, aquela mãe não estava ali por esse filho, ela não queria estar ali. Por isso que às vezes me perguntam assim, mas você acha muito ruim quando a gente não quer ter filhos? Não tem nada de ruim, gente, a gente tem que saber aquilo que a gente quer pra gente. Tá? Não é para ter filhos porque todo mundo tem filho, porque essa é a regra da vida, essa é a regra lá na N e eles já estavam tentando cortar isso. Compra um vestido branco e usa depois, mas depois da sua carreira, né? Lá teve até uma noiva que desmanchou com o cara na hora e foi fazer faculdade e tentando administrar a empresa do pai, porque o irmão homem não vai dar conta de administrar, não daria conta se a série continuasse de administrar aquela empresa, né? Então vocês veem, gente, que assim, casar e ter filhos, casar tudo bem, eu acho que o relacionamento é importante no trabalho de individuação, a maternidade também, mas só se você quiser, tá? Só se você tiver muita vontade, só se você estiver ali, aquele período, você vai estar entregue, a gente vai fazer uma live da maternidade, né? Entregue a seu aspecto sombra, porque a maternidade é pura sombra, gente, tá? Então, assim, você vai lidar com aquela coisa linda e ao mesmo tempo com o teu lado sombra o tempo todo. Então, é muito difícil para a mulher. É muito difícil que ela esteja ali de corpo e alma. Por isso que a frase é padecer no paraíso. Como se padece no paraíso? Se é paraíso, você vai lá para sofrer no paraíso, mas a maternidade é exatamente isso, é padecer no paraíso. Então, gente, sensação de pertencimento. Vamos voltar a isso, porque isso eu gostaria. Eu acho que a Anne mostra isso muito pra gente, tá? Ela tinha todos os motivos para não dar, para se boicotar, para se sabotar, com todas essas histórias, com um padrão de beleza completamente diferente das outras meninas, com o abandono que ela sofreu, com essa mãe que ela queria conhecer, porque ela diz, eu quero me preencher. Ela fala isso, né, gente? Eu quero me preencher. É a mãe que preenche. É a mãe. É a mãe, mas aí, então que eu tô ferrada, porque não rolou o meu vínculo com a minha mãe. Aí você tem o teu aspecto maternal na metade da vida. Aí você é a sua mãe. Mas cadê o feminino da mulherada que não gosta do feminino? Tá? E aí, gente? Como fazemos isso? Quem vai preencher essas pessoas que têm esse sentimento de não pertencimento e que podem usar perfeccionismo, podem usar
o agradador compulsivo, aquele que mora na bondadolândia, que não existe, que só existe o outro, que não dá valor nenhum a si mesmo, que não tem nenhum respeito a si próprio. Então, podem surgir, esse não pertencimento pode surgir dessa maneira. Pode nunca dizer não, pode nunca dar limites, tá? E a metade da vida é para dar limites. É assim que vai surgir, pode surgir o não pertencimento. Mas chegam no consultório e dizem assim, Rô, eu não me encaixo em nenhum lugar. Tá? É esse vazio dentro, é esse vazio interno, é essa sinfonia inacabada que está provocando isso. Quando não rola o vínculo com o pai, e também não é simples não rolar o vínculo com o pai. Pode afetar trabalho, pode afetar profissão, pode afetar o ir para o mundo, né? Um pai, o simbolismo do pai é vamos para o mundo, é o empurrão para o mundo. Larga essa mãe, ele faz o corte e vamos para o mundo. Então, assim, é isso. Mas, assim, o pai, como ele entra com 1 ano e 8 meses, 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses, eu digo que ele é o forasteiro, que ele chega para aquele filho sem saber de onde. O filho até agora nem percebeu, ele estava ali, é um paizão, é o pai que dá banho, é o pai que dá comida, mas até 1 ano, 1 ano e meio, esse filho não está ligado, ele está fusionado com a mãe. O que pega a gente nessa sensação de não pertencimento é que estamos fusionados com a mãe, mas essa mãe está dizendo assim, eu não estou ligada aqui. Tá? Ela está dizendo de diversas maneiras. Ela está dizendo quando ela deixa o bebê chorar e não dá o alimento na hora. Ela está dizendo isso quando ela não faz a rotina de cuidados do bebê. O bebê, gente, todos nós quando chegamos aqui, por que você entra muitas vezes como um invasor? Eu não entendi o não pertencimento, não entendi a sua pergunta. Depois, se você puder, o não pertencimento, isso é muito comum na família do marido. Entra como invasora, entendi. Sim. Tem que ver isso, tem que ver se o não pertencimento, às vezes até o bondoso é muito invasivo, tá? Eu digo que o bondoso, ele é abusivo, tá? Ele é abusivo. Se ele for em excesso, a sombra é tudo que é em excesso, tá? Se ele for em excesso, ele é abusivo também, tá? Eu não penso que ele é bondoso, não. Ele é abusivo, se for em excesso. Gente, a criança, o bebezinho, como está chegando aqui, está se adaptando aqui, ele precisa de uma rotina de cuidados. É o holding que fala o Winnicott. O Winnicott fala muito disso e fala muito bem. Quem tiver interesse pode ler. É aquele holding, é a mãe suficientemente boa, né? É aquela mãe que supre. Vai deixar falhas porque nós não somos perfeitas, mas assim, o bebezinho come de 2 em 2 horas, come de 3 em 3 horas, o bebezinho dorme a noite toda grudada no peito, a mãe fica com o bebezinho grudado no peito a noite toda, a mãe não dorme, quem amamenta sabe que é assim, você não dorme, as suas noites são, quando você vai tentar colocar na cama, ele chora e você volta com ele porque você quer dar uma cochilada, então é assim. Então, assim ele está sendo atendido. Eu fico imaginando a mãe que tem que amamenta realmente depois que volta a trabalhar. É claro que já está incluindo uma comidinha, né? Já está incluindo alguma coisa para poder ter um tempo maior, até para ela poder trabalhar, né? Então, assim, mas no início é assim, gente. E essa é a fusão. A mãe... eu digo no curso de pele que aquela mãe que vem correndo pegar o bebê com a mão gelada da pia ou porque estava lavando alguma coisa e pega o bebê assim correndo porque ele está chorando, não fazendo nada demais, mas aquilo já é um susto pro bebê, né? O bebê tá ali sem saber o que está acontecendo, tá perdidão na história e esse pai não apareceu ainda. Esse pai, o bebê começa a se separar da mãe com a ajuda do pai, desse corpo da mãe. Então, esse pai entra com 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses. O forasteiro chega para dizer assim, meu filho, vamos parar com essa história, porque senão você vai lá na Rosângela mais tarde e vai ser um trabalho, porque esse complexo materno, gente, é um trabalho, tá? Então, o pai entra, corta a fusão,
A mãe, se for uma mãe que tem um pouquinho mais de clareza, quem sabe, não tão super protetora, não tão dependente daquele filho, porque tem mãe que é dependente do filho, né, gente? Então, se não for muito dependente do filho, a mãe aparece, a mãe deixa o pai entrar, a mãe entrega, né? Entrega e deixa o pai participar. Ali com 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, ele começa a perceber o pai, começa a gostar mais ainda do pai, né? Então, gente, por que com o pai não é tão sério assim, nesse sentido do vazio, tá? Vai ser em outros, mas nesse, eles pintam e bordam com a vida da gente. Eu como mãe, meu marido como pai, a gente pinta e borda na vida dos filhos. Mas, gente, é assim. Não tem nada de errado nisso. A gente não vai poder fazer diferente. Vocês também não fazem diferente. Vocês não tem como, não tem manual. A gente tem muito medo. A gente tem muito medo que eles adoeçam, que eles não tenham saúde, que eles não tenham sorte. A gente, quando dá notícia de que engravidou, você tem dois cordões para usar, medo e culpa, entendeu? O culpa, eu digo que já devia sair da maternidade com uma faixa aqui, uma faixa na cintura, porque é culpa para tudo quanto é lado, entendeu? E não tem como ser diferente, não tem. Aí entra o meu feminino, vocês estão vendo? Eu não vou ficar presa na minha culpa. A minha culpa é enorme, gente. Mas eu não vou ficar presa na minha culpa, senão eu deixo meus filhos presos. Se eu não cuidar de mim, se eu não cuidar de mim, se eu não cuidar da minha vida, eles têm uma vida não vivida para dar conta. E eu não quero isso para meus filhos. Os junguianos falam deixe para os seus filhos o inconsciente mais limpo possível. Então, eu sou consciente da minha culpa. Eu não tenho problema em fazê-la aparecer. Eu quero saber como ela está atuando na minha vida, o quanto ela está me impedindo de seguir o meu caminho, para que meus filhos não fiquem impedidos de seguir o caminho deles, tá? Então, vamos voltar, gente. Deu para entender? Parece uma aula, não parece, gente? Eu sou muito didática. Deu para entender como é o vazio, por que é sério? Tem que ter, a mãe tem que ter o holding, a mãe tem que ter aquela hora certinha, a mãe tá entregue na relação. E me digam, é simples isso, gente? Não é simples, tá? Essa é a sensação de não pertencimento. A Anne teve isso? Não. Ela descobre que depois os pais morreram, né? E ela fica muito feliz de ver a foto da mãe com aquele cabelo, desenho da mãe com aquele cabelo colorido que era o cabelo dela, a cor do cabelo dela, né? Gente, como é legal, como é importante a gente saber, a gente escutar da família, porque você é parecida com fulano, porque você é assim, porque você é assado, porque você lembra não sei quem, porque teu tio isso, teu avô isso. Então, como isso é importante, mas a ligação da mãe é a história, tá? Por isso, pela fusão, pelo acolhimento, pelo direito que nós todas mães temos de não estarmos bem ali, tá? De ser difícil demais para todos nós. Não é simples, nunca mais. A Jo falou, não é simples nunca mais. Nunca mais. Aí são as várias N's que a mãe dela falou, que a Marília falou, você vai ser para as várias N's que vão surgir. Quando a gente engravida, a gente já não é mais a mesma também, tá? Então, assim, mas também não engravidou, não é porque você vai deixar de mudar, gente. A única coisa que a gente não pode perder de vista é o nosso caminho de individuação, a nossa singularidade. Não tem dor nenhuma, a Anne conta isso pra gente o tempo todo. Não tem dor de abandono, de rejeição, de trauma, até de abuso que possa impedir a nossa vida. A gente não pode dar essa permissão ao outro. A gente não pode deixar o outro decidir como nós vamos nos sentir aqui, na vida que nós viemos viver, tá, gente? Isso é muito sério. Isso é muito sério. A vida, por que os junguianos falam que a vida não é para ser feliz? A vida é para ser vivida de acordo com aquilo, com quem você é.
Quem é muito persona, quem usa muito a persona, cuidado, tá, gente? Cuidado, olha, a Anne mostrou a amizade, né? Ela mostrou a amizade. Eu, no curso de limites, eu falo das amizades. A nossa live tá acabando. As amizades mudam as personalidades. Cuidado, gente. Beijo, obrigada pela companhia. Beijo, gente, amanhã 10 horas tem um encontro no Zoom, depois eu divulgo melhor. Beijo, falar da sombra que eu adoro. Beijo, gente, obrigada pela companhia. Fiquem com Deus. Tchau.